agora chegou a hora do Adamo Bazzani. Ele está chegando com informações. Quem tiver no YouTube e no Facebook da Rádio ABC vai visualizar as imagens do que o Adamo vai falar. Uma contradição entre o que os políticos falam e aquilo que está sendo praticado, né? As formas de se oferecer o transporte público. Mas primeiro, vamos acompanhar o noticiário aí com o nosso querido Adamo Bazzani, fantástico Adamo Bazzani, direto do site diariodotransporte.com.br. Bom dia! Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Olá, bom dia Ricardo Leite, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC. Ficar preso no trânsito dentro de um ônibus mais antigo sem pagar a passagem ou chegar rápido ao trabalho, escola e compromissos pessoais em um coletivo 0 quilômetro, inclusive elétrico e silencioso, mas pagando tarifa? A pergunta parece meio sem sentido. Mas entendendo o contexto, porém sem se apegar a tecnicidades, reflete bem a política pública que pode estar sendo desenhada no Brasil, ou mesmo a falta dela, e no lugar mais discursos e marketing. Isso porque, como mostrou o Diário do Transporte, praticamente na mesma semana em que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estudos para implantar uma tarifa zero nacional nos ônibus e trens aos domingos e feriados, enviando recursos para estados e municípios, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou ao Congresso a proposta para o orçamento de 2026, que reduz dinheiro do Ministério das Cidades, pasta que financia a construção de corredores BRT, metrôs e cuida de recursos que estimulam a aquisição de ônibus e trens novos, por exemplo. A redução proposta é de cerca de 5 bilhões de reais em relação à previsão orçamentária de 2025, passando de 18,9 bilhões em 2025 para 2026, 13,9 bilhões. O valor pode mudar de acordo com a votação final pelo Congresso e as emendas parlamentares, mas normalmente não sai muito desse patamar. Sobre a tarifa zero, Haddad sinalizou ao chefe que não há recursos, mas prometeu estudar a questão e analisar os custos. O Diário do Transporte ouviu o superintendente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Luiz Carlos Nespoli, sobre a tarifa zero. Com base na demanda das principais cidades do Brasil, a estimativa é que uma tarifa zero aos domingos e feriados nacionais custe 3 bilhões e meio por ano, menos que os 5 bilhões de redução de recursos do orçamento do Ministério das Cidades. Vamos ouvir o especialista. A finalidade disso, naturalmente, que é uma inclusão social para a família, né? As famílias podem viajar juntas, né? Isso significa algo em torno de 4 pessoas, 5 pessoas. Isso tem um custo muito alto no transporte público. Hoje, no Brasil inteiro, considerando sistemas sobre trilhos, os metrôs, ferrovias, VLTs e também os sistemas sobre pneus, os ônibus municipais e os intermunicipais, a nossa estimativa é que o custo total do sistema de transporte público no Brasil é de 78 bilhões de reais. Então, o significado é algo em torno de 3,5 bilhões de reais aos domingos. Esse é o custo que estimamos para franquear o acesso a toda a população ao transporte público e às cidades aos domingos. Claro que há ressalvas importantes a se fazer e muitas. Sobre a tarifa zero, uma coisa é saber o quanto custa agora, mas enquanto a demanda de passageiros pode aumentar com as gratuidades, o que implicaria em mais ônibus e trens operando aos domingos e feriados, elevando assim os custos das prestações e serviços. Já sob o Ministério das Cidades, os recursos da pasta não são apenas para mobilidade, envolvem áreas como habitação, urbanização de favelas, iluminação, saneamento básico, entre outras. As fontes de recursos e as formas de empenho seriam diferentes também, porém, não é intuito da reportagem só comparar, mas tudo passaria pelo caixa administrado pelo governo federal. A questão então não é comparar os dois empenhos e nem dizer que não se pode ter tarifa zero e ao mesmo tempo financiamento de infraestrutura, de mobilidade e frotas mais modernas, seguras e menos poluentes. Mas é levantar o debate. O que tem sido prioridade? Discursos ou práticas mais realistas?
O Brasil possui mesmo uma política de mobilidade urbana? Ficam as questões. É com você, Ricardo Leite. Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Boa, Adamo, é exatamente isso, cara. E é um debate longo esse. Não dá pra gente, digamos assim, pegar uma situação assim. Esse é o tipo da coisa que a gente não pode. A gente tem que tomar um cuidado muito, muito sério para não fazer um comentário raso. Eu procuro fazer comentários assim, sem me aprofundar em algumas coisas. Quando eu preciso me aprofundar em algumas coisas, eu peço licença para vocês e falo: olha, eu vou precisar falar uns 10 minutos. Porque eu preciso me aprofundar em algum assunto e tal. Mas na maioria das vezes a gente faz um comentário por cima e tal, o programa de rádio, a gente vai tocando o assunto aqui e tal, não dá para eu me aprofundar nesse assunto aí, porque é um assunto extremamente delicado mesmo, e o Adamo tem total razão. Por isso que você pode acompanhar e até opinar lá no site diariodotransporte.com.br. O que eu posso dizer é que eu concordo muito com o ponto de vista nas entrelinhas o ponto de vista passado nas entrelinhas pelo Adamo Bazzani, que é um debate interessante. Você está entre a pressa e o conforto. Você entendeu? O custo-benefício disso tudo. Compensa ter mais ônibus, que talvez não tenham toda a manutenção, porque não dá. Não dá para você imaginar que nós vamos ter uma frota gigantesca com todos os ônibus